cheio de misericórdia e a sua graça é imensurável. Que a gente possa compreender estas coisas e colocar o nosso coração em buscar, compreender, buscar de todo o coração, de forma zelosa, compreender a vontade de Deus. Na última vez que eu trouxe a palavra, comentei sobre o que Jesus, aquela palavra que Jesus fala: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que de fato enviou, que está lá em João. Ouvir no sentido de internalizar, de fazer diferença na sua vida, de transformar. A palavra tem que transformar a nossa vida e tem que nos conduzir na direção que Deus nos chama para viver, não outra coisa. E a gente precisa entender isso. Essa palavra tem que gerar transformação em nossas vidas. Se não está, é porque nós não estamos ouvindo da maneira que precisamos, porque ela transforma. Meu coração não está onde precisa estar, está em outro lugar. E aí, aonde nós colocamos o nosso tesouro, é que nós de fato revelamos aonde está o nosso coração, o que é importante e o que é que faz diferença para nós. Ser religioso não me leva a conhecer Deus, a conhecer da sua vontade e a ser transformado por essa palavra. Queria trazer uma palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Paulo. Para começar, eu gostaria de trazer um texto que está lá em Ezequiel, compartilhar com vocês, que fala justamente deste mesmo aspecto. A palavra precisamos ouvir, precisamos deixar que essa palavra nos transforme, de maneira que a gente seja conduzido à plena vontade do Senhor. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 30 ao 33, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, Ezequiel 33, do versículo 30 ao 33. Deus falando a Ezequiel: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes, nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um a seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir. Assentam diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Por isso, isso que Deus falou é válido e se aplica aos nossos dias. A palavra pode ser boa, pode ser gostosa, mas se ela não está transformando, é porque o meu coração não está aonde precisa estar. Porque eu não estou buscando o que é eterno, o que irá fazer diferença e me conduzirá à transformação da minha vida. Por isso, sempre pare. A reflexão em cima da palavra deve ser sempre: esta palavra tem gerado transformação na minha vida, ou meu coração continua preso às coisas desta vida? A ganância, a querer poder, a querer riqueza, a querer exercer da mesma maneira que as pessoas deste mundo desejam autoridade, governo, poder, reconhecimento. Se você está buscando estas coisas, certamente teu coração não está onde precisa estar, que é no desejo ardente de querer conhecer, compreender e entender a vontade de Deus
para as nossas vidas. Por isso a gente, quando olha a vida de Paulo, isso faz diferença e isso faz sentido para nós. E aí então você para e pensa, quiçá eu pudesse ter esse mesmo zelo que Paulo. Se eu pudesse ter 10% desse zelo de Paulo com relação àquilo que era o conhecimento, o desejo de conhecer e compreender a vontade de Deus, ao ponto de afirmar, como ele afirma e nos chama, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente precisa conhecer e compreender um pouco dessa vida de Paulo, nos leva a repensarmos o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Filipenses 3, 4, 6, Paulo falando acerca dele, do que ele era, de quem ele era. Em Filipenses diz assim, Filipenses 3, versículo 4 ao 6. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era tão zeloso pela lei, que ele era irrepreensível em suas atitudes. Em Atos 20, quando ele está dando testemunho diante do governador, que ele já estava preso, antes de ir para Roma, ele fala sobre isso, que ele cresceu aos pés de Gamaliel, um religioso importante e conhecido e reconhecido, e falava com autoridade. Ele cresceu diante desse homem. Ele aprendeu sobre a lei, ele aprendeu a viver, e ele era zeloso. E a gente vê mais sobre isso, por exemplo, no testemunho dele, em Atos dos Apóstolos 26, 4 a 6. Quando ele está diante do rei Agripa, ele fala assim, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Em Atos 26, 9 a 11, do versículo 9 a 11, diz assim, na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Esse era Paulo. Esse era Paulo religioso, devoto, convicto, certo disso. Se a gente olha a história e vê a idade dele, aonde ele cresceu e aonde ele estava, certamente ele viu a crucificação de Jesus. Ele estava também quando Pedro e João testemunhou diante do Sinédrio, e Pedro falou que eles importavam, ou seja, porque eles tinham sido proibidos de proclamar o nome de Jesus depois da morte, eles estavam falando da ressurreição e eles foram proibidos. Pedro voltou e falou, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Paulo ouviu isso com certeza. Nós também temos o relato em Atos sobre a morte de Estevão. Ele participou deste processo e ele consentiu na morte de Estevão. E ele ouviu as palavras de Estevão.
Quando a gente pensa no processo de conversão, de compreender, de ter o entendimento iluminado, de compreendermos a vontade de Deus, a gente vê que não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra, mas é um processo que Deus vai trabalhando a nossa vida. Esse homem zeloso, fariseu, extremamente zeloso, irrepreensível quanto à lei, passa por esse processo. E todas as situações que ele viu e que ele foi responsável, com certeza Deus trabalhou a vida dele. E foi mexendo, trabalhando de maneira que pudesse ele, no momento certo, conhecer dessa graça maravilhosa, desse amor maravilhoso, que ele era devoto, mas que ele era completamente cego, porque ele não entendia a lei na sua plenitude. Ele entendia sobre o rigor da lei, mas não compreendia nem o amor e nem a graça de Deus, que já era revelada. A justiça de Deus, Davi proclamou várias vezes. Acerca do Cristo, nós lemos nas Escrituras. Mas na nossa cegueira religiosa, a gente muitas vezes não compreende, não entende o que Deus está falando. Nós continuamos a pensar e a entender segundo aquilo que é do nosso interesse. Como podemos conhecer Deus? Como podemos conhecer da sua vontade? Coração quebrantado. Um coração desejoso de conhecer e de compreender a vontade de Deus. É nessa jornada que Ele nos conduz. Paulo tinha esse desejo. Paulo tinha o desejo de viver e fazer a vontade dele, de Deus. Mas ele permanecia cego diante da sua religiosidade. Até que, quando a gente compreende e vê essa situação, que a gente começa a entender o processo e a maneira de Deus trabalhar as nossas vidas. Mas aí a gente pergunta, por que Deus escolheu Paulo? Por que ele chamou esse homem de forma tão especial? O que fazia ele ser de especial no processo de Deus? E aí a gente olha as Escrituras e vê a situação que Paulo passou, a gente pode pensar assim, mas ele tinha o conhecimento, tinha o domínio, conhecia as Escrituras. E a gente vai ler os textos e a gente vê assim, olha, ele tinha capacitação para converter e convencer muitos judeus. Mas Deus não permite que ele faça isso. Que ele faça isso, que ele caminhe nessa direção. Deus leva para ele para outra direção, para outro processo. Por isso a gente precisa muitas vezes aprender a nos sujeitar a essas coisas que Deus coloca nas nossas vidas, que nós passamos e que a gente não entende. Mas a gente precisa crer que Ele está no controle, Ele é quem conduz, Ele é quem nos fala. Mas eu preciso desejar conhecer a esse Deus. E Ele nos conduz. Por isso, Deus tinha um outro plano para ele, plano muito diferente daquilo que ele imaginou quando se conheceu. Então, como foi o encontro de Paulo com Cristo? Lá em Atos 9, 3 a 6 diz assim, e a gente pensa que Paulo caiu, foi do cavalo. Paulo não caiu do cavalo, tá? Paulo andava a pé, como a maioria das pessoas naquela época. Poucas pessoas tinham cavalo. Talvez a única vez que Paulo andou de cavalo é quando ele foi levado de Jerusalém quando ele já estava preso, quando o comandante havia pego ele preso e que levou ele para o governador. Foi a única vez, talvez, que ele tenha andado de cavalo, porque cavalo era um veículo muito caro na época e por isso a maioria das pessoas andavam a pé. Mas diz assim lá em Atos 9, 3 a 6, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, nessa hora é aquela situação onde ele já tinha a carta do Sinédrio, tudo, autorizando ele a prender e a levar os cristãos para Jerusalém. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer.
Provavelmente até esse momento, isso não fica claro, ele só relata isso mais na frente, mas a gente vê que Paulo, para ele, na cabeça dele, ele estava perseguindo pessoas por causa de um pensamento religioso. Ele não tinha a ideia de que estava perseguindo Cristo. Ele só veio a entender isso nesse momento. E aí, quando ele relata diante do rei Agripa essa situação, que ele estava perseguindo a Cristo. E ele entendeu que ele estava perseguindo. E é isso, esse é o momento talvez mais importante, ou seja, ele precisou de uma situação assim para que pudesse entender o que ele estava fazendo. Na realidade, ele não estava trabalhando em favor de Deus, embora fosse a sua convicção. Ele estava trabalhando contra os planos e aquilo que Deus estava fazendo. E para ele chegar a essa conclusão, ele passou por toda essa jornada. E a gente vê essa jornada de Paulo naquilo que Deus chama ele para fazer, de uma maneira assim, quando você lê Atos dos Apóstolos, e Deus vai preparando Paulo para cada situação que ele iria viver e enfrentar. E aí nessa situação, ele é chamado e é ordenado quando justamente nesse momento que fala, olha, vá para tal lugar, entre na cidade, vá para tal lugar e aguarde. E aí Deus chama Ananias, o Senhor chama Ananias e fala assim, olha, lá em Atos 9, 10 a 17, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Será que estamos prontos para responder como Ananias? Fala, Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, não é isso? A gente gostaria que essa situação a gente pudesse viver mais intensamente. Talvez o Senhor esteja falando, nós é que não estamos ouvindo. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de outras coisas. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama direita e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho, para cá me enviou para você, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Então assim foi a conversão de Saulo. Foi fácil para Ananias? Talvez não. Será que ele teve medo? Provavelmente como nós. Mas Ananias, quem era, o que fez? Obedeceu. Se fosse para morrer, está resolvido o problema, não está? E nós estamos certos, convictos disso, que se morrermos está resolvida a situação? Ou temos medo da morte? Se temos medo da morte é porque ainda não conhecemos o amor de Deus. João fala sobre isso na sua carta, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque o amor de Deus nos leva a confiar em Deus, a crer, a ter certeza, a ter a convicção, como é expressa a fé. Fé, o que é? A certeza é a convicção daquilo que nós não vemos. Quando a gente conhece o amor de Deus, a gente tem certeza que o que vier está resolvido. Não preciso temer a morte, porque eu sei quem está no controle e é o melhor. Mesmo que a gente vá sofrer, alguém vai sofrer com a perda, Deus tem sempre o melhor.
E a gente precisa aprender sobre isso. Conhecer a Deus é conhecer do seu amor. E ao conhecermos deste amor, nós não teremos medo do que podemos enfrentar, passar, das dificuldades, da luta. Aí a gente lembra daquele versículo que a gente usa muito: tudo posso naquele que me fortalece. E a gente esquece o que Paulo falou um pouquinho antes: posso passar fome, ter abundância, passar dificuldade ou estar tranquilo, não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. É sobre isso que ele está falando. Independente da dificuldade, independente da luta, tudo posso nele. Por quê? Porque eu conheço o amor de Deus. É isso que Paulo nos ensina, é isso que João nos fala. E a gente precisa conhecer esse amor, ouvir esse Deus, conhecer esse Deus, para que a gente possa ter a tranquilidade de andar, como Paulo conheceu. Apesar de tudo, apesar de Paulo, com toda a sua devoção, Deus tinha algo especial e tinha escolhido esse homem para algo especial. Não era para o que ele planejava. Tanto que a gente vê, e a gente acompanhando no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 9, do 20 ao 25, a gente vê isso. Diz o que lá assim, olha, logo depois da conversão, fala assim, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, ou seja, Paulo, que foi lá em Damasco para prender, ele agora estava proclamando Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardava também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e o colocando em um cesto desceram pela muralha. Bom, e aí a gente pensa, e aí? Paulo, devoto, convicto, criado da forma mais rigorosa, era irrepreensível na lei. Conheceu Cristo. A gente vê de imediato uma mudança de atitude, ou seja, o reconhecimento, o entendimento que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e ele simplesmente se submete e pergunta o que é para fazer, e Jesus manda fazer. E ele vai lá e faz, Ananias vai obedecendo e faz. E aí Paulo já tinha entendido tudo, provavelmente com todo o conhecimento que ele tinha da lei. Quando ele teve esse momento de conhecer o Senhor, toda a lei passou a fazer sentido na perspectiva, e aí ele começou a ver de fato, em cada passagem, em cada coisa que ele conhecia, Cristo, e ele pôde ver aquilo que Deus estava fazendo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Convicto disso, ele começa a pregar. Muitas vezes é o que nós fazemos, queremos sair desesperado, correndo, fazendo o que achamos que é o que seja da vontade de Deus. Era este o plano de Deus para Paulo? A gente sabe que não. E aí a gente vê no decorrer da história que não. E acontecem situações em que a gente vê esse testemunho. Paulo falando sobre isso, que Deus tinha algo diferente do que ele tinha planejado ou pensado. Tanto que Paulo convenceu alguns e convencia muitos. O que a gente precisa ver, Paulo, lendo assim algumas coisas já mais à frente, depois dele ter feito todo o seu ministério, depois que ele já estava preso, ele diante dos judeus, por exemplo, ele fala assim, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos 17 a 21. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Isso aqui foi
Ele estava em Damasco, ele voltou para Jerusalém, os discípulos não o receberam, foi Barnabé que colocou ele em contato com os apóstolos, tá? E essa situação aqui foi nesse momento, logo depois. Ele diz assim: quando eu voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me uma êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Paulo, com todo o conhecimento da lei, podendo ser instrumento para convencer os judeus, Jesus fala: olha, não vai rolar essa. Eles vão te matar. Por quê? Normalmente é nossa atitude, é nossa postura agir diferente dos judeus? Não, a gente age. Quando a gente ouve algo diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente crê há muitos anos, em vez da gente parar, pensar e refletir à luz das Escrituras, nós já nos colocamos contra aquilo. Se vocês lembram, nessa história, e Paulo enfrentou isso várias vezes, até ele fala que dos Tessalônicas, os irmãos, as pessoas, judeus de Tessalônica, eram mais nobres. Tá? Por quê? Porque eles ouviram, eles investigaram, eles olharam nas Escrituras para ver que aquilo que Paulo estava afirmando era verdade. E aí Jesus, em Jerusalém, fala para Paulo: olha, pica mula, sai daí, porque vão te matar. E é o que acontece, os irmãos o que fazem? Deve ter sido difícil para Paulo, com todo o conhecimento, com tudo que ele tinha, achando que tinha toda a capacitação e que poderia convencer as pessoas, e que ele poderia pregar para os judeus, ele ter que sair dali, daquele lugar, e voltar lá para a sua terra. Os irmãos pegaram e enviaram ele para Tarso. E é essa a realidade. O que a gente vê nesse homem é essa capacidade de se sujeitar àquilo que Deus está falando, operando, mesmo que ele ache que pudesse ser diferente, que o testemunho dele iria fazer diferente. Mas Deus tinha algo, o Senhor tinha algo muito maior, um plano muito maior, que graças a esse plano de Deus é que nós temos as Escrituras da maneira como nós temos hoje. Não era algo simplesmente para aquela época, para o Evangelho ser alcançado, algumas pessoas naquela época, toda uma região, toda uma área. Hoje o que a gente sabe ali, aquela região todinha da Turquia, tá? E ali é a parte da Grécia, Roma, Paulo evangelizou. Paulo foi um dos responsáveis por a evangelização de toda aquela área, da conversão. E isso ocorre durante um processo de 3 viagens missionárias e depois da ida dele para Roma. Nós não temos relatos demais, mas assim, estudiosos dizem que ele inclusive foi até a Espanha. Mas a questão que a gente precisa entender é assim: os planos de Paulo eram um, o plano do Senhor para Paulo era o outro. E ele aprendeu a ouvir. Paulo foi para Tarso, ficou lá quantos anos? Alguns meses? Não, 10 anos. Paulo ficou em Tarso 10 anos. Imagina assim, com todo aquele conhecimento, achando que poderia ser a bola da vez, evangelizar, converter todo mundo. Ele sai de Jerusalém, é mandado para Tarso, fica lá em Tarso 10 anos. Aprendendo, conhecendo, compreendendo, entendendo o que Deus queria que ele fizesse. Um dia, Barnabé, em Antioquia, depois de ter ido o evangelho, já tinha chegado em Antioquia, ele vai atrás de Saulo, para que ele ajudasse. Eles passam 1 ano ali naquele lugar, ensinando. E aí nessa igreja de Antioquia, a preparação final para aquilo que Deus tinha da obra na vida de Paulo.
Um homem com todo o conhecimento, com tudo que tinha planos, tinha tudo aquilo que poderia fazer para ser usado na sua época, na sua cidade onde ele estava. Deus tinha outro plano para ele. Por isso, quando ele fala com Ananias, o Senhor fala com Ananias, fala sobre isso. Ele vai ser minha testemunha. Eu vou te enviar para os gentios. Você vai testemunhar diante de reis. E Paulo fez isso. E aí a gente, quando para e olha, um homem como esse, que Deus usou de maneira muito especial na sua época. Imagino eu se Paulo estivesse na nossa época, com tudo que tem de tecnologia, com a capacidade que temos de alcançar o mundo inteiro, nós fazemos muito pouco. Porque aonde está nosso coração? Aonde nós temos colocado o nosso coração de fato? O que pesa sobre nós que temos buscado? Que evangelho a gente quer viver? Nós queremos viver uma religiosidade, achar que vir aqui, reunir aqui todo o final de semana, nos domingos, alguns encontros, alguns nem todos participam dos pequenos grupos, é suficiente? É isso que Deus quer? Ou seja, talvez eu esteja resolvendo a minha questão espiritual, a minha necessidade, a minha fome espiritual. Mas eu não estou conhecendo Deus fazendo só isso. Eu preciso conhecer Deus como esse homem conheceu Deus. E aí a gente, olhando a história dele na primeira, segunda, na terceira viagem missionária, o que ele fez, o que ele passou, as coisas que ele enfrentou, as dificuldades que ele teve. E aí, estando preso depois neste processo todo, querendo muitas vezes, sabendo que se ele fosse lá naquela igreja resolver o problema, seria muito mais fácil, muito mais rápido. Ele tem que escrever cartas, porque ele não podia ir até lá. Ou ele estava fazendo uma ação aqui num lugar, numa cidade, plantando, ele tem que pegar outro irmão, mandar lá para outro lugar, como ele fez com Timóteo, com Epáfras, com várias outras pessoas que ajudaram. Até João Marcos, que foi uma pessoa muito importante no ministério de Paulo, que ajudou ele muito. E na primeira viagem, João Marcos é aquele que foi até a primeira ilha, tá? No primeiro processo, João Marcos desistiu, quis voltar. Na segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos. Paulo falou, de jeito nenhum. E não levaram. Foi a razão da briga e da discussão entre Paulo e Barnabé. Mas aí a gente vê João Marcos lá na frente sendo um instrumento de apoio, de ajuda a Paulo de maneira tão intensa. Deus trabalhando a vida de cada um, formando cada um. A gente muitas vezes acha que as coisas que acontecem não tem a mão de Deus, e tem a mão de Deus. O emprego que eu consigo, o emprego que eu perco, as situações difíceis que enfrento, as dificuldades que a gente passa, tudo isso faz parte de um processo de Deus nos preparando para algo. E a gente precisa estar pronto para ouvir, pronto para fazer, pronto para se sujeitar. Como é o reconhecimento, por exemplo, a gente vê em Atos 9, que é o reconhecimento dessa direção errada, o arrependimento, a humildade, a submissão de Paulo, aquilo que Deus está fazendo, que foi a sua conversão, sabendo que poderia pregar, ensinar, convencer as pessoas, ele falou, olha, vai para Tarso. Em Ananias a gente vê uma pessoa que se submete da mesma maneira, mesmo sabendo que poderia, talvez tinha um risco para ele, na cabeça dele tinha um risco, porque aquele homem era o responsável pela morte de muitos cristãos. Vai lá e restaura a vista dele. Ananias vai lá se submetendo. E outra coisa, temos, por exemplo, mesmo com toda essa capacitação, a gente vê o que? Deus mandando ele, ou seja, o Senhor mandando ele lá para Tarso, para passar 10 anos lá isolado. A gente aprender a ouvir como ele, o Espírito, naquilo tudo que a gente está fazendo. Paulo tinha um plano na sua viagem missionária,
Mas aí ele queria ir para uma determinada região, lá, por exemplo, lá em Atos 16, 6 a 10, diz assim, olha, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, ou seja, ele tinha planos de pregar, de ir a lugares, mas a coisa não estava rolando. Aí, de repente, tem a visão, olha, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou, levantou, saiu e foi para lá. Aí a gente tem toda aquela, conhece através da carta aos Coríntios, tudo que é toda aquela região, onde ele pregou, onde plantou igrejas e trabalhou. Temos, por exemplo, como ele aprendeu, ou seja, ele que era um fariseu zeloso, tudo, entendia a importância. Qual o verdadeiro culto? Aí ele entende que o verdadeiro culto não está nos rituais, mas é aquilo que ele escreve lá em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, esse é o culto com entendimento que a gente tem que ter. Nos oferecer a Deus, a sua vontade. E essa vontade qual é? Não sei, mas é oferecer a sua vontade. E quando eu ofereço o que vier, a gente vai fazer. É isso que a gente precisa entender. E vai fazer da maneira que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. As circunstâncias da vida a gente entende que não é nada por acaso, mas é tudo como um processo para o nosso crescimento e amadurecimento. E ele fala mais em Romanos 12, 2. A transformação de entendimento, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só experimentarei, conhecerei, compreenderei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu deixo que essa palavra me transforme. Quando eu deixo que Deus fale comigo e me conduza nessa jornada de transformação, quebrando meus paradigmas, derrubando todas as barreiras que eu construí de religiosidade, de práticas que não tem nada a ver com o Evangelho e que nós não entendemos. Aí a gente entende que viver o reino de Deus não se trata de regras, de dias, de rituais, mas de revelar o Pai, revelar as suas virtudes e especialmente o seu amor. Aí a gente vê isso onde? A gente vê isso na carta aos Coríntios, no capítulo 13, da necessidade de revelar. A gente vê aquilo que Pedro escreve, que a gente foi tirado do reino das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamar as virtudes de Deus. Esse é o reino de Deus, esse é o Evangelho puro e simples, ou seja, vivermos as relações segundo as virtudes de Deus e não segundo o nosso egoísmo, a nossa natureza humana, a nossa ganância, a nossa hipocrisia, mas sim expressar o amor de Deus, expressar a graça, expressar a misericórdia. Paulo aprendeu sobre isso. E ele talvez tinha muito mais barreira do que a gente que não é nem devoto religioso. A gente muitas vezes é um hipócrita. E a gente pode conhecer da vontade de Deus nas Escrituras, conhecer e entender que não é uma religião, não é prática. A gente pode até fazer assim, olha, vou guardar dias, pode, tem problema? Paulo fala que não. Posso comer isso, não posso comer aquilo, tem problema? Ele fala, não tem problema não. Se você acha que não deve comer, não coma. Se o outro acha que deve comer, coma. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que a gente precisa aprender? Eu preciso praticar o bem. Eu preciso revelar as virtudes de Deus. Essa é a religião que Ele nos chama para viver. Essa é a religião que devemos praticar, que expresse justiça, que revele misericórdia, que manifesta a graça nas relações. A gente precisa entender isso, é isso que Deus quer de nós. Ele não quer outra coisa. O resto pode fazer, tem problema nenhum. Nenhum. Desde que eu não considere isso importante para a salvação. Paulo tinha problema com a circuncisão? Não. Qual o problema que Paulo tinha com a circuncisão em todas as cartas que ele escrevia com os judeus que ele iam pregar? Porque os judeus falavam que sem circuncidar não era salvo. Paulo falava, não é isso.
Ele não tinha problema, tanto que quando ele pegou Timóteo para ir nas viagens missionárias, ele falou: circuncide. Por quê? Porque ele era filho de mãe judia. Mas ele não tinha problema com a circuncisão, ele tinha problema quando o problema era: se não circuncidar, não é salvo. Assim como, olha, se você não vestir esse tipo de roupa, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. A nossa salvação, a reconciliação, o perdão, a vida com Deus, não se trata destas coisas, de regras para a gente fazer, de mandamentos para cumprir, para alcançar a misericórdia de Deus. Não, a graça é nos concedida não porque merecemos, a misericórdia recebemos não porque merecemos, porque Deus nos dá a conhecer. A oferta de Cristo foi para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, para que a gente viva conforme Cristo, seguindo o seu modelo e seu exemplo. Por isso ele fala lá em Coríntios: olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Esse é o amor de Deus. O amor que a gente tem que revelar nas nossas relações. Não depende do outro. Não depende do que o outro fez. Jesus mostrou e deu o exemplo. Não é pelo aquele que ele não fez pelos bonzinhos, ele fez por nós, pecadores. Pessoas que desprezam a graça, pessoas que não ouvem o que ele está falando, pessoas que não revelam misericórdia, que não manifestam bondade. Nós, pecadores, ele fez isso por nós. Merecendo ou não. Merecemos? Não. Vamos merecer algum dia? Nunca. Mas ele revelou o seu amor. O que ele quer de nós? Que a gente aprenda a se ofertar em favor de todas as pessoas, para que elas possam conhecer Deus. Elas vão conhecer Deus quando eu revelar graça, misericórdia nas relações. Não porque o outro merece, mas porque eu entendi quem eu sou e aonde eu estou. E eu preciso viver segundo este amor. Amor sem hipocrisia, como está em Romanos 12, 9. Que a gente odeie o mal e apegue-se ao bem, que a gente abençoe aqueles que perseguem, abençoar, não amaldiçoar quem nos persegue, como está em Romanos 12, 14. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12, 6. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Romanos 12, 17. Faça o contrário: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Romanos 12, 20. Este é o Paulo que Deus transformou, que ouviu a palavra, que entendeu e compreendeu como precisava viver, que diante de todo o conhecimento foi humilde, se debruçou diante de Deus para expressar toda a vontade de Deus e cumprir toda essa vontade. Não o que ele queria, não a capacitação que ele tinha para fazer e poder trabalhar com os judeus, mas para ir aos gentios. E por causa do que ele fez, nós temos metade do Novo Testamento. Este homem teve um impacto tão grande, não só na sua época, mas até hoje, por se submeter a Deus. E é o que nós precisamos aprender. Amém? Que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, tua graça, teu amor tão grande. A gente sabe que precisa de entender, de compreender tua vontade, de sermos instrumento da tua justiça neste mundo. Por isso, ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento e nos conduza no
no crescimento, no amadurecimento, na compreensão da Tua vontade, para que a gente seja instrumento, expressão viva do Senhor neste mundo. Que a gente possa aprender com Paulo, nas suas atitudes, na sua postura, a revelarmos toda a Tua vontade, todo o Teu querer, todo o Teu desejo. Ser oferta, a verdadeira oferta. Prestarmos o verdadeiro culto ao Senhor, ofertando nossas vidas para que a Sua vontade se cumpra em nós e através de nós, para que o Teu amor alcance cada vida, para que a Tua graça seja revelada a cada um, para que nós, como Tua família, Teu povo, possamos encher a terra com conhecimento da Sua glória. Conduza-nos, Senhor, em todo entendimento, conduza-nos na Tua graça. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.